Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão ligados e acompanhando o canal EBD Força Cristã. Nosso projeto e propósito, irmãos, é trazer um conteúdo de edificação e também textos bíblicos. Também vamos estar trazendo ministrações, pregações. Estamos aí desenvolvendo, né, irmãos, esse canal. Então estamos ainda dando início, mas em breve estaremos colocando mais conteúdos aí para a edificação dos nossos irmãos. Mas inicialmente estamos começando o canal com as escolas bíblicas dominical que nós temos, né, da CPAD, a qual nós estamos aprendendo o segundo trimestre de 2026. Essa já é a nossa terceira aula, irmãos, do canal, né? E é a quinta aula da lição da escola bíblica dominical, que tem por tema central do segundo trimestre, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e de Jacó. Meus irmãos, o comentarista da nossa lição é o nosso querido pastor Elinaldo Renovato, né, que é uma bênção de Deus, tem trabalhado de uma forma muito maravilhosa, né, na obra do Senhor, e trouxe esse conteúdo maravilhoso para nós estarmos meditando e refletindo conforme os nossos domingos aqui, né? E nós estamos em Camboriú, já se iniciou os Gideões Missionários da Última Hora, e eu vou estar lecionando hoje, dia 26/4, a lição que vai ser passada no dia 3 de maio de 2026, que tem por o tema, né, a lição número 5, o juízo contra Sodoma e Gomorra. Irmãos, estamos vendo aqui o início da lição com o patriarca Abraão saindo de Ur dos Caldeus e chegando à Terra Prometida. E os irmãos estão aprendendo o decorrer, né, dessa história, dessa trajetória, o que aconteceu na vida desse grande patriarca, o grande homem de fé, né, que está ali registrado nos textos bíblicos, né, Hebreus capítulo 11, a galeria dos nossos heróis da fé. Irmãos, vamos dar início à nossa lição. Meus irmãos, a verdade prática nos diz assim: Deus é misericordioso e dá tempo para o arrependimento, mas quando o homem não quer, seu juízo é sem misericórdia. Vamos ler a nossa leitura bíblica em classe para nós darmos início a essa lição tão maravilhosa. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se, porventura, houver 50 justos na cidade, destruí-las-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? No verso 25, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha o Abraão perguntando para Deus aí, questionando ao Senhor. Que diálogo, né? Que oportunidade que esse homem teve, e Deus é maravilhoso de permitir, né, essa conversa. O verso 27, e respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. O verso 30, disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achar ali 30. E disse: não o farei, se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se achar ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só falo mais esta vez, se porventura se achar ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. Irmãos, essa leitura aqui, irmãos, é uma leitura que mexe com a gente, mexe com o nosso coração. Quem é amante da palavra de Deus, nós já sentimos a presença de Deus só na leitura, né? Conforme a graça, irmãos, nos alcançou, né? A misericórdia de Deus nos alcançou, nós devemos sempre lembrar disso.
lembrar que a graça te alcançou. Então, nós não somos juízes. Há um juiz nos céus. Ele é o justo juiz. Nós não temos justiça, né, irmãos? Nós não agimos com justiça. Então, o nosso juízo não é perfeito, ele é imperfeito. Nós não temos aquela cautela, né, de olhar para nós primeiro. Nós sempre julgamos antecipadamente, né? Mas o nosso Deus aqui nesses versículos, ele se mostra um Deus maravilhoso, irmãos. Ele se mostra um Deus cheio de graça, um Deus que ouve o clamor de Abraão, dá ouvidos a Abraão e ainda lhe faz promessas dizendo: se eu encontrar ali 45, eu não vou destruir uma cidade por amor aos 45. Se eu achar ali 30, Abraão começa a diminuir, porque as probabilidades começam a ficar maiores se achar um pouco menor. O número, irmãos, de justos diminui, as probabilidades da cidade ser destruída são menores. E Abraão começa a indagar ao Senhor e a questioná-lo, dizendo: Senhor, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, quando chega nos 10, irmão, Deus se ausenta e não há mais diálogo, né, entre Abraão e Deus. Aqui eu acho maravilhoso, porque Deus sabia, irmãos, Deus conhece, Deus sabia de todas as coisas, todo o conhecimento está diante dele. Ele é conhecedor de todas as coisas. E ele sabia que Sodoma e Gomorra não tinha 30, não tinha 10, não tinha 5, não tinha pessoas justas, a não ser Ló e sua família, que foram salvos pela misericórdia e a graça. Porque se nós formos analisar o que a palavra de Deus nos diz, ela diz: não há um justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da presença do Senhor e da graça de Deus. Então não há quem nunca pecou, ou não há quem não é pecador, irmãos, em uma cidade. Mas a misericórdia de Deus, ela sempre está pronta a nos ouvir e também a ouvir aqueles que clamam, irmãos, pelas almas pecaminosas, pelas almas que estão acorrentadas e aprisionadas, né, no pecado e não conseguem se libertar. Vamos dar continuidade, irmãos. Eu espero que os irmãos sintam a presença de Deus, sintam a graça de Deus, assim como nós, que vamos estudando a palavra de Deus e meditando. E o Senhor vem falando conosco, né, nos renovando e alimentando a nossa alma para nós continuarmos caminhando mais uma milha. A introdução nos diz assim: nesta lição estudaremos Gênesis 18. O patriarca recebe a visita de 3 mensageiros do Senhor que anunciam o nascimento de Isaque. A cena é marcada pela hospitalidade de Abraão, que serve com alegria aqueles visitantes celestiais. Contudo, entre as boas novas, surge também uma revelação assustadora: a iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante disso, destaca-se o coração intercessor de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pelos justos que ali habitavam. Olha só, irmãos, Abraão tinha umas características muito importantes, né, que nós devemos salientar, nós devemos deixar elas mais patentes aos olhos dos irmãos que estão aí participando conosco do canal. Qual que são essas características que nós devemos salientar? Abraão era hospitaleiro, Abraão era um homem que abria as portas da sua casa e ele dava o melhor que ele tinha, né? Ele era um bom anfitrião, irmãos. Essa é uma característica do homem de Deus, de homens que servem ao Senhor. Vamos tomando um cafezinho aqui quentinho. Que aqui em Camboriú tá friozinho, tá uma chuvinha tão gostosa. E nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, né? Coisa maravilhosa. Então, voltando aqui, meus irmãos. Abraão era um homem hospitaleiro, são características de homens e mulheres de Deus, né? Serem hospitaleiros, abrir a porta e dar o melhor que tem. Assim foi com Abraão. Então, outra característica, irmãos, destaca-se aqui, irmãos, destaca-se o caráter intercessor de Abraão, do patriarca, do homem chamado por Deus, né? O homem chamado por Deus, a mulher chamada por Deus, vamos colocar assim, eles têm características que são evidentes na vida deles e devemos demonstrar isso no nosso dia a dia, que é a hospitalidade e essa intercessão, irmãos. Nós não podemos deixar de interceder. Sempre que surgir a oportunidade, Deus nos dá oportunidades diárias, de nós estarmos intercedendo por aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, estão aprisionados, estão acorrentados, como eu disse já, né? Essas eram características evidentes de Abraão. Vamos dar seguimento. O primeiro ponto da lição, depois da introdução, mas vamos dar início agora
a lição, né? O ponto principal. Os anjos visitam Abraão. Abraão recebe a visita dos anjos do Senhor. Capítulo 18 de Gênesis tem início com a visitação do Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Está lá no verso 1, né? Um momento glorioso que antecedeu ao anúncio de algo impactante que Deus iria fazer, e não era na vida de Abraão: a destruição de Sodoma e Gomorra. O texto bíblico diz que, quando tinha aquecido o dia, tal fato indica que a visitação deu-se por volta do meio-dia, quando o calor é mais forte. No Antigo Oriente, esse era um momento em que as pessoas costumavam comer e descansar. Era um horário em que se evitava viajar ou sair de casa devido ao calor e à radiação solar. Mas o Senhor não está sujeito ao nosso tempo. Neste horário improvável, Abraão avistou 3 homens vindos em sua direção. Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Olha só, Abraão teve um discernimento espiritual ali, né? Ou não sei, a Bíblia não dá detalhes, irmãos, do motivo pelo qual Abraão corre e se prostra aos seus pés. Acredito eu, no meu ponto de vista, que havia algo ali neles, né? Que os diferenciava para que Abraão percebesse que era alguém muito especial e muito importante, não é verdade? Eu não sei se Abraão identificou-os como anjos do Senhor, né? Mas acredito que Abraão teve uma interpretação, ouviu eles como alguém enviados por Deus, né? Mas os irmãos aí coloquem no comentário qual é o ponto de vista de cada um de vocês, tá bom? Olha só, mas o Senhor não está sujeito, né, ao nosso tempo. Abraão não esperava a visita. Às vezes é assim, né? A gente não espera algo da parte de Deus e Deus envia algo para nós, né? Uma resposta das nossas orações e também um renovo, confirmando as promessas, né? Ao vê-los, ele correu ao encontro deles e prostrou-se em terra. Esse ato pode parecer estranho a nós, mas era um gesto comum no Antigo Oriente, um gesto de hospitalidade. O patriarca foi hospitaleiro, oferecendo proteção e provisão para os visitantes. Gênesis 18, 2 e 4. Vamos dar seguimento ao segundo ponto, a hospitalidade de Abraão, que eu já comentei, mas eu vou fazer a leitura da lição. O patriarca vai até a tenda de Sara e pede que ela amasse o pão, e ele mesmo corre até o curral, escolhe uma vitela e ordena que seja preparado. Precisamos aprender com Abraão a arte da hospitalidade, algo que parece estar esquecido nos dias atuais. Ser bem recebido é bom, mas receber o próximo com hospitalidade é ainda muito melhor. Aprenda isso, irmãos, que muitas das vezes você deixa de receber bênçãos de Deus porque você não abre também o teu coração e é uma pessoa mais aberta ao diálogo e à conversa e ao bate-papo, né? E não é tão hospitaleiro. Às vezes é algo que se faz necessário na vida do homem e da mulher de Deus, tá bom? O patriarca ofereceu o melhor aos visitantes, olha só. E enquanto estavam ali desfrutando do alimento e da hospitalidade, os homens perguntaram a Abraão: onde está Sara? Naqueles tempos, as mulheres não eram vistas quando homens desconhecidos, que não pertenciam à família, estavam presentes. Mas certamente eles sabiam, olha só, irmãos, olha que forte aqui, ó. Mas certamente eles sabiam que ela estava escutando tudo à porta da tenda, que ela estava lá ouvindo para ver o que seria dito para Abraão, né? Então os visitantes falam a Abraão: eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Olha só, em Gênesis 18 e 10. Essa era a promessa mais aguardada do patriarca, né? Ou de Abraão e Sara. O verso 3. O riso de Sara. Ao ouvir que teria um filho, Sara riu. Ela não riu de Deus, mas certamente da sua condição física. Mas o Senhor lembra a Sara que não há nada demasiadamente difícil para Deus. Foi o mesmo que foi dito para Maria, né? Quando Maria recebeu a visita do anjo do Senhor, ela também duvidou, né? Ela também questionou: pode uma mulher que não conhece um varão, não tem um esposo, conceber? Irmão, se a Maria concebeu, né?
Nada é impossível para Deus na minha e na tua vida, né? Lembre-se disso. E também a Sara, irmãos, de forma milagrosa, porque a Maria, irmãos, ela não era estéril, né? Mas a Sara era estéril, não poderia conceber, não poderia ter filhos. Deus cura ela e também trabalha na vida do Abraão para que os dois tenham esse menino, né? Esse filho da promessa. Deus conhece o nosso coração e ele viu a fé no coração de Sara, apesar da sua risada. O Eterno nos conhece bem, conhece as nossas fragilidades e as nossas quedas, irmãos. No entanto, olha só, ele não desiste de nós, apesar da nossa incredulidade, do nosso riso e da nossa dor. Oh, maravilha. Meus irmãos, Deus nos conhece, Deus te conhece, Deus conhece teu coração, Deus conhece que muitas das vezes, quantos de nós, não é verdade? Tanto eu quanto você, também, às vezes a gente fica questionando a promessa, dizendo, não tem como. As minhas debilidades, devido às minhas condições, na forma onde eu estou, aonde eu estou vivendo, a cidade que eu estou morando, não tem como as promessas se cumprirem. Mas, irmãos, Deus não precisa de situação nenhuma para ajudar Ele a cumprir a promessa na minha e na tua vida. Não há circunstância, irmãos, que é desfavorável a Deus. Maravilha. Tudo está no controle dEle, tudo está debaixo de suas mãos. Tudo é dele, irmão. Se ele quiser criar uma situação, ele vai criar a situação na tua vida. Se ele quiser criar a situação para curar a tua família, a tua casa, para ele cumprir o seu projeto, ele vai fazer como ele fez na vida de Abraão e de Sara. Irmãos, é um projeto de Deus. Lembre-se disso, a tua casa, a tua família é um projeto de Deus. Deus projetou isso no coração dele. Ele fez promessas para mim e para a tua vida. E ele vai mudar as circunstâncias, vai mudar o que está ao redor, ele vai mudar o que está à direita, o que está à esquerda, a favor daqueles que temem ao seu nome e crê na promessa. Entendeu, irmãos? Não houve situação desfavorável ali que poderia impedir o mover das mãos de Deus. Creia na promessa. Talvez você está rindo, talvez até mesmo como o comentarista que fala, dependendo da nossa incredulidade, chega, né, até nós a nossa incredulidade, a gente chega na nossa mente, nosso pensamento, de que o tempo passou, de que Deus não vai mais conseguir fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida devido à nossa idade, e também, irmãos, devido à nossa dor. Às vezes você sofreu tanto já, você já passou por tantos momentos difíceis, que até mesmo a promessa você diz, não, nem precisa mais Deus cumprir mais nada, não é assim? Oh, maravilha! Elias, irmão, sofreu também, depois de fazer a obra de Deus, e sentiu dor, sentiu-se angustiado, porque estava sozinho, e ele se enfia dentro de uma caverna e diz ao Senhor, só eu fiquei. Como é que você está hoje? Como você está vivendo hoje? Como é que você tem conversado com o Senhor? Senhor, não precisa cumprir mais nada. Oh, aleluia! Não precisa mais, porque eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais ânimo para fazer mais nada. O Senhor está te falando contigo nesta tarde. O Senhor está falando contigo. A tua força, irmão, vai ser renovada, assim como foi a força de Abraão e de Sara. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar todo o decorrer da tua vida, tudo que está ao teu redor. Deus vai trabalhar a teu favor, eu creio. Receba essa palavra em nome de Jesus, tá bom? Depois de entregar a mensagem divina a Abraão e Sara, o Senhor fala a respeito da destruição de Sodoma. A sinopse do assunto diz, Deus é bom e envia seus anjos para visitar a casa de Abraão e revelar a ele o que faria a Sodoma e Gomorra. Deus não deixa ninguém sem aviso, né? Deus não deixa ninguém de sobreaviso. Deus enviou a Abraão o que seria feito com Sodoma e Gomorra, mas eu creio também que Deus não tratou inicialmente de forma sem ter justa causa, né? Ali o que ele fez com Sodoma e Gomorra, Deus deu a oportunidade deles se arrependerem, com certeza, irmãos, né? O homem sempre tem a oportunidade de voltar atrás. Deus fala, mas quando o homem não abre o coração, o juízo é iminente, irmãos. Deus é amor, mas também é fogo consumidor, como está, né, na palavra de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que foi, irmãos. Que Deus é fogo consumidor. Olha só aqui. Hebreus 12, 28, né?
Ele é misericordioso, mas ele também é fogo consumidor. Lembre-se disso, irmãos. Deus é amor, mas ele é justiça, tá bom? O segundo ponto, Deus anuncia seus planos a Abraão. O anúncio da destruição. Já aprendemos que a terra entre Betel e Ai não comportava mais os pastores de Abraão e de Ló. O tio e o sobrinho decidiram se separar depois de uma desavença entre seus pastores. O patriarca dá a Ló, seu sobrinho, a honra de escolher primeiro, e este viu somente a beleza das terras férteis e decidiu estabelecer-se nos arredores de Sodoma. Lembre-se disso, irmãos. Abraão não foi morar em Sodoma, ele morou ao redor, né? Suas tendas, a Bíblia nos diz que as suas tendas ele estendeu até a porta da cidade, bem pertinho, né? Lembre-se disso, quem está fora da direção, às vezes ele não vai diretamente para o pecado, ele não vai diretamente viver no mundo, mas ele bota a tenda dele bem perto da porta. Ele bota a tenda dele bem perto, irmãos, porque quando Abraão virou as costas, ele entrou na cidade, né? Pois nós vamos ouvir aqui no decorrer da lição, que enquanto o patriarca Abraão estava perto dele, né? Quem sabe o Abraão ainda dava para ver de longe, ele estendeu as suas tendas só até na porta da cidade e não entrou, né? Em Sodoma e Gomorra. Mas depois que o Abraão segue o caminho, segue a viagem, ele está morando dentro da cidade. É só um passinho, né? Cuidado, irmãos, cuidado. Cuidado com as tuas tomadas de decisões, com as tuas escolhas, porque podem te levar até as portas de Sodoma e Gomorra, e depois é só um passo, né, para você entrar na cidade, e muito se perde, irmãos. Muito se perde quando você toma as decisões precipitadas e não toma as decisões direcionadas por Deus, porque o Ló, irmãos, podia ter perguntado pro tio, né? Tio, o que Deus tem para mim? Oh, meu Deus, que maravilha. Isso aqui veio quentinho agora aqui, irmãos. O Ló poderia ter perguntado pro tio, né, que era o patriarca, que o Ló com certeza ouviu da boca do tio, que Deus tinha falado com ele sobre uma promessa de uma terra que emana leite e mel, e que uma terra prometida, né? Então, por que o sobrinho não perguntou pro tio? Tio, consulta Deus, pergunta para Deus o que ele tem para mim e a direção que eu devo tomar. Não era melhor, irmãos? Mas, né, precipitadamente tomou a decisão errada e foi para um lugar que não era o local que Deus queria, né, irmãos? Que Deus deixou ali a vontade permissiva de Deus, deixa que ele tome as suas próprias decisões e sofra o dano por suas decisões. Nós vamos, irmãos, que estão me ouvindo nesta tarde, nós vamos sofrer pelas consequências que nós mesmos tomamos, irmãos, tá bom? Decisões precipitadas, decisões fora da direção de Deus, sofrerão as suas consequências. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos à frente? E Ló não sabia era que os habitantes de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló não sabia, né? Mas ele podia ter falado com o tio, dizendo, não, tio escolhe primeiro e eu escolho depois, ou consultava ao Senhor. Mas Ló nunca foi um homem de altar. Perceba isso na palavra de Deus, perceba isso na Bíblia Sagrada. Abraão era um homem de altares, Ló não. Então, um homem que não tem altares, ele sempre vai tomar decisões precipitadas e isso vai contribuir, né, para o seu próprio dano, para o seu próprio sofrimento. O pecado leva à destruição. Segundo ponto, né, da nossa lição. Segundo parágrafo do segundo ponto, Deus anuncia seus planos a Abraão. O pecado leva à destruição. O texto de Gênesis 18 mostra que o Senhor revelou a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. O salmista ensina que Deus revela seus planos para os fiéis. O problema é que, muitas vezes, não estamos dispostos a ouvir ao Senhor. Vamos ler. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Olha o que o 15 diz, irmãos. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. O 16, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Olha só, irmãos, o Senhor é misericordioso, ele revela os seus planos. E também, irmãos, o que é algo interessante é que Deus também mostra
muitas das vezes, alguns caminhos que o homem está tomando e livra ele do laço, da rede, né? Deus permite até um certo ponto, né? O homem até sofre em algum período, como Abraão sofreu, muitas das vezes na sua caminhada, mas não deixou mas isso não contribuiu, irmãos, para a sua destruição total. Apenas moldou seu caráter, né, nos momentos de aflição, né, que Abraão desce para o Egito, né, que Sara é tomada. Depois também em outro período, em outro momento, que Sara também vai ser tomada por outro governante, e que Abraão também sofre. E isso está moldando o seu caráter, irmãos. Deus está trabalhando. Muitas das vezes o teu sofrimento, a tua angústia, o momento que você passa, não é para a tua destruição total. Deus permite, mas Ele te livra do laço do passarinheiro e da queda total, irmãos. Lembre-se da passagem bíblica de Jesus Cristo, a qual Jesus fala sobre os dois alicerces, né? Os alicerces que o homem constrói. Lembram-se disso? Mateus, né? Jesus Cristo relata esse texto bíblico. Depois eu vou colocar aqui na tela para os irmãos estarem lendo. Jesus Cristo está falando de uma parábola, né, em que dois homens constroem uma casa. Um deles constrói sobre a rocha, o outro constrói sobre a areia. Os dois, irmãos, o que muitas das vezes, muita pessoa que está na igreja há anos não percebe, não lê, não medita, é que os dois passaram pelos mesmos problemas. Correram os rios, né? Sopraram os ventos e combateram aquela casa. Uma cai, que era edificada sobre a areia, mas a que estava sobre a rocha permanece de pé. Mas os dois, lembrando, passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades. Porque tem gente que acha, irmãos, que o crente não pode passar por dificuldade nenhuma, que o crente não pode passar por dificuldade no lar, na família, com o carro, na empresa, no trabalho, com os filhos. Irmãos, nós não estamos aqui, irmãos, como prediletos de Deus e dentro de um casulo, né, de proteção em que nada vai acontecer. Não. No mundo tereis aflições, mas edifica a tua casa sobre o lugar certo. Essa é a tua oportunidade. Edifique a tua casa sobre o lugar certo. Não constrói sobre areia. Qual que é a construção sobre areia? Ouve as palavras da Bíblia Sagrada e não as pratica. Mas, olha o que Jesus fala. O homem, está aqui a diferença entre Ló e Abraão. O homem que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Que nós temos aqui a experiência de Abraão e de Ló, que dão uma experiência e com exatidão, né, a respeito desse assunto, de que um, irmãos, era praticante, o outro só vinha no embalo, né? Só vinha vivendo da promessa de Abraão. Ló vivia debaixo da promessa, né, das asas de Abraão. Ele poderia ser abençoado por causa disso, irmãos? Claro que sim. Ele poderia receber bênçãos de Deus, como recebeu, né, lavoura, ele recebeu gado, ele recebeu muitas bênçãos. Ele poderia continuar, irmãos, recebendo essas bênçãos? Claro. Mas chegou um determinado momento em que Deus faz a prova, irmãos, entre os dois, para ver quem é quem. Separa um do outro. Perceba que existem pessoas que são crentes, né, são fiéis a Deus, só porque estão do lado de outros homens de Deus. Tem filhos que são crentes enquanto os pais estão com eles, né? Mas depois deixam de viver aquela fé dos seus pais. E também o Paulo, né, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, né, que também pode ser, ele também fala a Timóteo dizendo: lembra-te da fé da tua avó, né, e da tua mãe, lembra de todos os ensinamentos, né? Continua nessa fé de tua mãe e de tua avó, continua, permanece. O Ló, irmãos, não vivia na fé, ele vivia debaixo das asas de Abraão. Abraão era a proteção dele, não o Deus de Abraão. Vamos dar seguimento à nossa lição? O pecado de Sodoma e Gomorra era imenso, e o Senhor não podia mais suportar a iniquidade daquele lugar. Deus é santo e não tolera a iniquidade, irmãos, embora tenha misericórdia do pecador. Então, o Eterno toma a seguinte decisão: descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E, se não, sabê-lo-ei. Irmãos, olha só, Gênesis 18 e 21. Deus envia os anjos
que coisa maravilhosa, né? Para os anjos constatarem se o que estava acontecendo na cidade é realmente aquele clamor que tem chegado diante da presença dele. Deus sabia, irmãos. Mas por que Deus envia os anjos? Deus envia os anjos por misericórdia, irmão. Pela graça de Deus e a bondade de Deus. Deus envia os anjos para que, através daqueles 3 anjos, irmãos, talvez aqueles homens se convertessem, ouvissem talvez a sua voz e vissem pela vida de Ló, que Ló foi resgatado, que poderia ter mudança para eles, né? Assim como Deus enviou também o profeta Jonas a Nínive, irmãos, que era uma cidade tão pecaminosa, né? Leia ali o livro do profeta Jonas, que os irmãos vão ver que quem se arrepende, toda a cidade se arrepende, né? Jonas passa por todo aquele processo do navio, é engolido pelo grande peixe, Deus retoma ele, coloca ele de volta na direção, ele clama a Deus do ventre do peixe, e Deus o coloca de volta na direção correta que ele queria, e Jonas vai e prega a cidade de Nínive, né, que era um caminho para se pregar em vários dias, ele pregou em um dia só. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele se assenta e fica esperando a destruição da cidade. E o que ocorre? Todo o povo jejua, clama a Deus, né, se converte do seu pecado e Deus livra a cidade. E Jonas fica indignado, né, que a sua pregação deu certo. Esse é o único pregador, irmãos, que fica descontente pela sua pregação ter surtido efeito. É o profeta Jonas. Ele é inacreditável. Vamos dar seguimento aqui à nossa lição, irmãos. Deus enviou os anjos para ter certeza e também para ver o que estava acontecendo e também livrar, né, o Ló, o descendente de Abraão. A intercessão, vamos lá. A decisão já estava tomada, mas Deus revela ao seu servo o juízo que estava por vir. Diante do que o Senhor faria, Abraão coloca-se na posição de intercessor. Olha só, irmão. Ele suplica o favor do Senhor pelos habitantes das cidades, que eram justos e que seriam destruídos juntamente com os ímpios. Abraão roga a Deus para que ele tenha misericórdia e poupe os justos nas cidades. Tal atitude revela o coração justo e bom do patriarca. Ele foi um intercessor, pediu compaixão e misericórdia, a graça de Deus em favor dos inocentes. Abraão coloca diante de Deus a situação, irmãos. Olha só, como se Deus não tivesse essa capacidade, né, de perceber que havia justos ou injustos na cidade. Será que Deus não pode ver? Deus com certeza sabia, irmão. É isso que me deixa mais impressionado no diálogo entre Abraão e Deus. Por quê? Abraão começa a citar: tu vais condenar o justo com o injusto, com o injusto? Longe de ti que faças tal coisa. Tu és o juiz de toda a terra, tu és justo, e tu não farias tal coisa. Aí começa ali a leitura bíblica que nós fizemos, né, da intercessão de Abraão, de 50, passou para 45, passou para 30, passou para 20 e chegou até 10, irmão. Abraão, irmão, não era santo, mas era santificado porque andava na presença de Deus. Lembre-se disso. Anda na presença de Deus, irmãos, que o Senhor vai purificar a tua vida. O sangue do Cordeiro te purifica de todo o pecado. Lembre-se disso. Então, é isso que nós precisamos entender. Não há justo, não há quem não peque, não há quem não falhe, não há quem não erre. Mas nós precisamos ter sobre nossas vidas o sangue do Cordeiro e a promessa, né, de um lugar melhor para nós que veio através de Jesus Cristo. Vamos dar seguimento à nossa leitura. A iniquidade das cidades de Sodoma e Gomorra eram tão grandes que deu origem ao termo sodomita. Irmãos, foi de Sodoma e Gomorra que surgiu, né, a linguagem, né, o termo sodomita. Do que, irmãos? Práticas que não são agradáveis aos olhos do Senhor, irmão. E nós vamos dar seguimento e aprender aqui e ver por que Deus destruiu essa cidade. O Senhor enviou dois anjos até a cidade de Sodoma, e Ló encontra-os e convida-os a passar a noite em sua casa. Porém, olha aqui, irmãos, ó, os homens de Sodoma eram tão perversos e promíscuos que cercaram a casa e exigiram que os visitantes fossem levados para fora. Ló
não consente com tal coisa e oferece suas filhas com a intenção de proteger os visitantes. Então os mensageiros de Deus ferem de cegueira aqueles homens ímpios de Sodoma. Ló aproveita a situação e foge com sua mulher e suas filhas. Deus aguarda a saída de Ló e sua família e destrói Sodoma e Gomorra com uma chuva de fogo e enxofre. Gênesis 19, 24. Essas cidades tornaram-se símbolo de advertência divina contra a maldade até os dias atuais. Essas cidades nunca mais foram novamente erguidas ou habitadas, e o solo da região é improdutivo devido à grande quantidade de enxofre. Irmãos, essas cidades aqui, irmão, elas existiram, nas regiões da Palestina, e não há um local exato, irmãos, onde ficavam essas cidades, mas os especialistas acreditam que ficaram nas regiões do Mar Morto, Olha só, os grandes estudiosos, eu tenho aqui o estudo, que ficavam entre Israel e a Jordânia, ao sul do Mar Morto. Não é preciso, mas por que há essa definição, irmão? Porque é um dos locais que não se pode plantar, não se pode habitar, não dá para morar devido à alta concentração de enxofre, irmãos, nas regiões de Israel e nas regiões do Mar Morto, Não cresce nada ali, não há frutificação, não há crescimento, a semente não brota, não germina. E é algo terrível isso aqui, irmãos, é algo muito profundo para as nossas vidas e um ensinamento profundo para nós. Por quê? O pecado, irmãos, foi tão gritante e a condenação foi tão severa que até a terra, as regiões que eram habitadas pelo pecador, não frutificaram mais. É um ensinamento para mim e para a tua vida, não é verdade? Homens que praticam a iniquidade, pecadores que não querem o arrependimento, até onde eles moram, irmãos, não germina, não nasce, não brota. Então, por isso nós devemos aprender na Bíblia Sagrada que o melhor é servir a Deus, irmão. Aonde um homem de Deus chega, onde uma mulher de Deus chega, há frutificação, há multiplicação. A terra, irmãos, é boa, é produtiva, A edificação, a construção permanece de pé. Mas onde há pecaminosidade, onde há a falta do arrependimento, há a esterilidade. Lembre-se disso. Muitas das vezes, algumas coisas não nascem ou não são evidentes na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque devido à alta concentração de pecaminosidade, Deus envia o enxofre e Deus envia o fogo, E Deus condena a terra, aonde Ele bota a planta do seu pé. E, irmãos, o pecado de Sodoma e Gomorra era terrível porque os dois anjos estavam na casa de Ló e eles cercam a casa, irmãos, e eles pedem para que Ló coloque aqueles homens para fora porque eles querem ter relações sexuais ali, com aqueles homens que visitaram a casa de Ló. Os homens da cidade pedem para que Ló coloque para fora aqueles homens. E o interessante, irmãos, para confirmar o texto bíblico daquilo que nós estamos falando, que Ló, ele suplica aqueles homens que não façam aquilo, que não façam aquele tal ato, E ele também, irmãos, ele oferece suas filhas, que eram virgens, para aqueles homens e para que eles abrissem mão dos anjos do Senhor e dos visitantes que estavam na casa de Ló. Mas eles não abrem mão, irmãos. Olha que pecaminosidade, olha a terrível situação que se encontrava aquela cidade. E os anjos de Deus, com todo o poder que tem, irmãos, os anjos, irmãos, se quisessem, tinham matado toda aquela cidade. Mas eles apenas ferem aqueles homens de cegueira, que eles não conseguem mais nem achar o caminho de casa. Olha que coisa profunda isso daqui, irmãos. Olha que texto extraordinário, que ensinamento profundo. Deus estava com um propósito de salvação, de livramento, mas os homens queriam cometer pecaminosidades ainda, E não se converteram e não abriram mão. Irmãos, é um cuidado que nós devemos ter. Cuidado, irmãos, com quem está à porta da tua casa, com quem você convive, Que às vezes são pessoas muito contaminadas pelo pecado e a destruição chegará. Não é verdade? A destruição vai chegar. O ponto 3 da nossa lição, para nós darmos continuidade. Deus é fogo consumidor.
ele é fogo consumidor, pelo que, tendo recebido um reino, um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Olha só, olha o que o escritor aos Hebreus está deixando, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, né? O escritor dos Hebreus, a qual não se identificou, né, quem era o escritor, mas ele vai deixar bem gritante, bem patente aos olhos da humanidade e daqueles que iam ler a palavra de Deus sobre essas questões, irmãos. Deus é amor e é justiça, mas ele também é fogo consumidor. Quando Deus, irmãos, quando não há arrependimento, há destruição. A destruição é iminente. Não há como voltar atrás, irmãos. Quando Deus decide, tá bom? Mas é claro, se houver alguém que interceda, né, que interceda de coração aberto, o amor de Deus também está pronto a perdoar. Lembre-se sempre do ladrão da cruz, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão da cruz, houve uma transformação ali, né? Houve um arrependimento de coração. Uma catástrofe sem igual. Não sabemos quantas pessoas habitavam em Sodoma e Gomorra. Provavelmente havia um número elevado de habitantes, mas o exemplo do que ocorreu no dilúvio, quando somente Noé e sua família, 8 pessoas, sobreviveram à destruição, também poucas pessoas salvaram-se, né, ou foram salvas. Ló, sua esposa e suas 2 filhas, Gênesis 19, os genros de Ló zombaram dele quando os advertiu, Gênesis 19, 14. Olha só, nem toda a família às vezes quer saber, né, de servir a Deus, de buscar o arrependimento, né, de abrir mão da pecaminosidade. Temos aqui um agravante já, né, da genealogia e da família de Ló, de que os seus genros já não deram ouvido à sua pregação, né? Já não deram ouvidos a essa eminente destruição que viria, mas zombaram de Ló e ficaram para trás, né? Ló sai com suas 2 filhas, os genros ficam, e sai com a sua esposa. Mas infelizmente o coração da sua esposa estava também apegado, né, a Sodoma e Gomorra, à cidade, né, aos seus bens e todas aquelas práticas talvez que eram feitas na cidade também às vezes estavam no coração de sua esposa. Não há como afirmar, mas por que ela olhou para trás, né? Qual o motivo de não querer ir com a esposa e com as 2 filhas embora e esquecer a cidade e deixar para trás? Irmãos, lembre-se, você está numa caminhada e tudo que ficar para trás vai ser destruído. Você foi liberto de uma cidade de destruição. Se os irmãos que puderem ter acesso, eu tenho aqui na minha biblioteca, que eu estou olhando para ela agora, eu tenho, irmãos, o livro Heróis da Fé, mas o que eu queria que os irmãos lessem e tivessem a oportunidade é o livro O Peregrino. O Peregrino, irmãos, leia. É algo muito forte, uma história maravilhosa. Os irmãos que já leram, comente. É uma história em que ele está saindo da cidade de destruição, foi revelado a ele, né? Que ele sairia de uma cidade que seria destruída, que é um local onde ele morava ia ser destruído, e ele sai como um peregrino. Algo maravilhoso, eu aconselho aos irmãos que leiam. Um livro maravilhoso para a leitura, né? De John Bunyan. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos estejam apreciando, assim como eu, essa lição tão maravilhosa. Transformada em estátua de sal. Agora vamos para a esposa de Ló. Infelizmente, a esposa de Ló não seguiu a orientação dos anjos para não olhar para trás. Era uma orientação, né? Não olhem para trás. Corram, fujam para a sua própria salvação. Ela olhou, talvez, para ver as cidades queimando e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19 e 26. Lembremos de que a esposa de Ló não foi alcançada pelo fogo, mas pereceu pela desobediência ao olhar para trás. Como servos de Deus, não devemos olhar para trás, mas para as coisas que são de cima. Colossenses 3, 1 e 2. Diz a Bíblia: então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e todas aquelas campinas e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia na terra.
Gênesis 19, 24 e 25. A sinopse do terceiro ponto: Deus é amor, mas também é fogo consumidor, e não tolerou o pecado de Sodoma e Gomorra. Irmãos, quem mais é que olhou para trás, né? Quem mais foi liberto na Bíblia Sagrada, que você lembra aí, que os irmãos, que professores e também superintendentes de escola dominical podem usar, né, como base? Olhou para trás e lembravam-se do passado e queriam voltar. O povo de Israel, né, irmãos? Que foi liberto da condenação lá de Israel, do Egito. O povo de Israel que foi liberto da condenação do Egito, mas quando chegou na caminhada que era árdua e difícil, começou a reclamar, né, com o Moisés, dizendo que lá no Egito era melhor. Cuidado, irmão. Cuidado com esse pensamento de que lá no Egito, quando você estava no mundo, vivia melhor. Quando você estava no pecado, às vezes o sabor era melhor, né? A bebida, o cigarro, os vícios. Deixe de olhar para trás. Pare com isso, irmãos. Cuidado que você pode se tornar alguém como essa estátua aqui, né? Que não se move, não tem vida, como a mulher de Ló. Ficou presa ficou presa no meio, irmãos. Olha só que coisa profunda isso aqui, espiritual, muito forte. Ela não estava na destruição de Sodoma e Gomorra, mas ela também não saiu e foi liberta e foi salva. Ficou no meio. Irmãos, o meio é um perigo, né? É o morno, né, que Jesus falou. Não é quente nem frio, é morno. Ficou no meio, irmãos. Ela não sabia se ia ou se ficava, ela ficou no intermediário. E a condenação veio para ela também, e Ló ficou sem esposa. Olha só, irmãos, como o problema que foi tomado, né, a decisão precipitada do Ló de escolher as campinas que eram verdejantes aos seus olhos, que eram lugares férteis, né? E Ló toma a decisão de colocar as suas tendas até a porta de Sodoma e Gomorra. Olha o problema da decisão mal tomada. Perdeu a esposa, perdeu os seus bens, que sai sem nada, fugitivo, né? Como é que ia levar o rebanho? Perdeu tudo, irmãos, aquilo que havia adquirido na caminhada junto com Abraão, e foi morar nas montanhas, né? E os irmãos sabem a história ali do problema que Ló teve, né? Ló foi um problema, irmão. Teve grandes problemas. O início foi até um início até que parecia ser tão bonito, né? Do lado do patriarca, mas não perdurou, não continuou, não permaneceu. E sofreu um agravante aí gigantesco, né? A conclusão da nossa lição, meus irmãos. Finalizamos esta lição enfatizando que Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Salmos 136 e 1. Mas sua longanimidade tem limite. As cidades de Sodoma e Gomorra viviam na prática do pecado e o Senhor deu tempo para que se arrependessem, mas não ouviram a voz de Deus, nem a de Ló, nem a Ló. Quando o ser humano perde o temor e para de ouvir o Criador, o juízo divino não tarda, que jamais venhamos a nos esquecer do amor e da severidade do Eterno. Deus é amor, mas também Ele é severo em justiça, irmãos. A justiça dele vem, Ele é longânimo. Porque tem gente que Deus tarda e não falha, né? Mas não é tarda não, irmãos. Ele é longânimo, Ele é benigno, né? Ele tolera, irmãos. Ele é tolerante, Ele vai deixando até que a taça, né, da iniquidade esteja cheia. Que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde a tua casa, que o Senhor guarde a tua família, que o Senhor guarde as tuas decisões, que não sejam decisões precipitadas. Que o Senhor te abençoe, irmãos, que você venha tomar decisões que não venham a trazer uma grande destruição para a tua casa e para a tua família. E que o Senhor venha te livrar e venha te guardar. E se você ainda não aceitou a Jesus, aceite-o como o seu único e suficiente Salvador, para que seja salva tu e a tua família. Chegamos ao fim de mais uma lição. Eu peço aos irmãos que compartilhem, que estejam se inscrevendo, irmãos. Eu vejo bastante visualização, mas os irmãos estão deixando de se inscreverem. Nos ajude, por favor, para que a palavra de Deus chegue a mais lares, a mais famílias. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima aula.